Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu abro essa edição com uma boa notícia. Uma pesquisa mostrou que o leite materno, produzido por mulheres que já foram vacinadas contra a Covid-19, pode ter anticorpos. A pesquisa acompanhou 84 mulheres que tomaram o imunizante da Pfizer-BioNTech e os resultados sugerem que os anticorpos IgA e IgG presentes no alimento podem ajudar a proteger os bebês contra a Covid-19. As mulheres foram acompanhadas entre os dias 23 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro deste ano. Todas as participantes receberam as 2 doses do imunizante, respeitando o intervalo de 21 dias entre as aplicações. As amostras do leite foram colhidas antes e depois da imunização. E entre as amostras colhidas na primeira semana, cerca de 61% apresentaram os anticorpos IgA contra a Covid. No caso dos anticorpos IgG, os níveis das células de defesa contra a doença permaneceram baixos nas primeiras 3 semanas e começaram a aumentar a partir da 4ª semana. Entre a 5ª e a 6ª semana, 97% das amostras apresentaram um anticorpo. Os pesquisadores explicam que o aumento repentino é explicado pela ação da segunda dose, que estimula o corpo a produzir um número maior de defesa, enquanto a primeira dose ensina o corpo a reagir à doença. O estudo ainda tem limitações e não permite concluir que os bebês estão protegidos apenas por receberem anticorpos do leite materno. Os pesquisadores apontam que, mesmo que nenhum teste em crianças tenha sido realizado, estudos anteriores já mostraram a capacidade de neutralização dos mesmos anticorpos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar alterou as normas para a realização de exames do tipo RT-PCR. Eles são utilizados para o diagnóstico da Covid-19. Antes da mudança, os planos de saúde poderiam demorar até 3 dias úteis para garantir o atendimento aos beneficiários. Com a nova medida, as redes particulares de atendimento hospitalar passam a ser obrigadas a liberar de forma imediata a testagem de solicitações que atendam às condições estabelecidas na diretriz de utilização. As chamadas DUTs são normas editadas pela agência que orientam e regulamentam a utilização de procedimentos médicos e exames complementares. O exame RT-PCR tem cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde, na segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência, conforme solicitação do médico assistente para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Mudando para a economia, a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS deve ficar para o mês que vem. A liberação da verba depende ainda da aprovação do orçamento de 2021. A antecipação da remuneração extra é apontada pelo Ministério da Economia como uma ferramenta para estimular a economia em meio à crise causada pela pandemia. Mas o pagamento deve ser liberado apenas com a aprovação do orçamento de 2021. A estimativa é de que os aposentados devem ter a liberação do pagamento da primeira parcela em maio e da segunda em junho. No ano passado, o pagamento foi realizado em 2 parcelas, a primeira junto com a aposentadoria de abril e a segunda com a de maio. Com a antecipação do 13º salário aos aposentados, o governo espera injetar 50 bilhões de reais na economia. Outros programas que foram bem-sucedidos em 2020, como o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que permite a suspensão do contrato ou redução salarial, também aguardam a aprovação do orçamento. Para o Ministério da Economia, com estas iniciativas e a aceleração na vacinação, os impactos da pandemia vão ser menores em 2021, possibilitando ao Brasil uma rápida retomada do caminho do crescimento. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que pretende reduzir em 30% o desmatamento até o fim de 2022. O Plano Amazônia já foi publicado no Diário Oficial da União. Mourão, que preside o Conselho da Amazônia Legal, afirmou que tem até o fim de 2022, quando encerra seu mandato como vice-presidente, para alcançar a marca de 15 mil quilômetros de desmatamento. Ele acrescentou que, em relação aos 2 últimos anos, que foram de 21 mil, já reduziu 30%.
Hamilton Mourão falou que deve trabalhar dentro do seu limite, que é dezembro de 22. Ele disse que com as agências operando de forma continuada e integrada, fica preparado o terreno para quem for o substituir futuramente. Mourão publicou no Diário Oficial da União o Plano Amazônia 2021-2022, sobre as metas de redução do desmatamento e combate a outros ilícitos ambientais na região amazônica. De acordo com o planejamento, deve ser intensificada a fiscalização em 11 municípios da região, que possuem as taxas mais altas de desmate. O plano formaliza uma meta de redução do desmatamento e das queimadas ilegais aos níveis médios registrados entre 2016 e 2020. O meio ambiente agradece. Olha, eu encerro essa edição com uma atitude bacana. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um médico adotou uma forma diferente para se comunicar com os pacientes que estão em recuperação da Covid-19. Vamos ver. Mato Grosso do Sul também sofre com UTIs lotadas. Cerca de 120 pessoas estão na fila à espera de um leito de UTI. UTIs lotadas significa um trabalho dobrado para a equipe médica. Você imagina a tensão em um hospital. Em meio a tudo isso, uma imagem chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. O médico elaborou frases em folhas de sulfite e mostrou para uma paciente que passou vários dias entubada. Os recados dizem o seguinte: temos uma notícia para você. Você tem lutado há vários dias contra a Covid. Hoje podemos dizer que você está vencendo esta batalha. Vamos retirar este tubo e voltar a respirar sozinha? O jovem médico Dr. João Antônio Rico disse por que tomou esta iniciativa. O tubo não é o final da linha, o tubo faz parte do tratamento. E a nossa programação, quando entuba um paciente, é sempre pensando já em extubá-lo, que é retirá-lo do respirador. Então, a nossa alegria é poder, depois de 12 a 15 dias, retirar o respirador e fazer com que o paciente volte a respirar novamente. Para fazer os cartazes, o médico também levou em consideração o que ouviu de muitos pacientes que saíram de um estado grave da doença. Essa sensação, muitos pacientes descrevem para nós, é como se eles estivessem renascendo, voltando a viver novamente, recebendo um novo sopro de vida. Não tem alegria melhor que a gente vê uma pessoa respirando sozinha, que é uma coisa básica que a gente às vezes nem percebe, e voltar a respirar sozinho é uma coisa tão maravilhosa para aquele paciente. Que emocionante. Olha, essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com outras informações. Um ótimo dia para você e até mais.